Hello, pessoal! I am Jordana. Bom, vamos começar o vídeo. Hoje vamos falar da atriz de iCarly, Jane McCall. Assim, de iCarly, a atriz ela começou a fazer umas aparições entre 2009, 2008 a 2010 de American Horror Story. E também ela fez entre 2009 e 2008. Janet Markham participou entre o crime Horror Story e Intelectos Crime, investigadores intelectuais. Ela também participou em CSI, ou CSI, Polícia de Nova York. E ela participou, uma participação, Zoe 101, e uma participação em um filme de terror. Mas, entre essas épocas, Janet não se dava bem com sua mãe. Sua mãe, ela fazia de tudo para colocar ela nas entrevistas que a Janet fala. Sua mãe fez de tudo para que a Janet fosse uma atriz famosa. Sua mãe fazia ela entre 2009 e 2008. Janet Markham participou entre o crime Horror Story e Intelectos Crime, investigadores intelectuais. Ela também participou em CSI, ou CSI, Polícia de Nova York. E ela participou, uma participação, Zoe 101, e uma participação em um filme de terror. Mas, entre essas épocas, Janet não se dava bem com sua mãe. Sua mãe, ela fazia de tudo para colocar ela nas entrevistas que a Janet fala. Sua mãe fez de tudo para que a Janet fosse uma atriz famosa. Sua mãe fazia ela. Na sua infância, a Janet ela não brincava como as outras crianças, por mais que ela quisesse, e o seu avô lutou para ela ter uma infância normal. Falou: filha, pelo amor de Deus, faz essa menina brincar, cair, se divertir como as outras crianças. O avô dela teve que intervir na como que a mãe dela estava criando ela. O avô dela falou assim: minha filha, deixa a Jenny brincar, porque ela tá lendo o texto. Essa menina não tá nem na idade de entrar em Hollywood ou Youth Arts. E ela não tá sendo feliz lendo e decorando esses textos. Ela devia estar que nem uma criança normal, devia estar brincando, pulando, comendo doce, assistindo filme com as amigas, enfim. E a Janet Markle, ela se sentia só, ela não tinha amigos por conta de sua mãe não lhe deu ouvidos ao avô dela. Sua mãe falou: a Janet não precisa disso. Ela ama atuar. A Janet, ela ama ler texto, ama decorar texto, ensaiar a noite toda no quarto. Ela mesma me falou isso. Como a mãe dela mentia pro avô dela. Quando a gente ia pra casa do próprio avôzinho dela, a gente já chegou a falar em um texto do livro que eu li em inglês, que ela chegou a falar assim: minha mãe obrigava a não falar as coisas pro meu avô, que eu cheguei a entender. Minha mãe falava que quando chegasse na casa do meu avô, não era pra falar nada que eu fazia ou não. A própria Janet chegou a falar isso em um dos textos do livro, se você prestar atenção. Tipo assim, Janet Markle, eu pesquisei. Como eu falei antes, entre os seus 13 a 14, entre os seus 13 anos a 14 anos de idade até 15 anos de idade, a relação da sua mãe piorou muito. Com 13 anos de idade, entre os seus 13 e os seus 14 anos de idade, Janet Markle descobriu que sua mãezinha estava com câncer.
entre as épocas de gravação de iCarly. E e por conta disso, por conta do câncer da mãe dela, a mãe dela aproveitou um pouco isso. Mas, Jordana, como que você pode dizer que a mãe dela aproveitou essa situação, sendo que ela estava com câncer? Calma, eu vou explicar. A própria Janet disse que descobriu quando a mãe dela estava com câncer. A mãe dela aproveitou esse momento para falar para a filha continuar a atuar. Então, a mãe dela usou essa oportunidade. E nessa época, a Janet estava pensando em sair do iCarly, estava pensando em falar pro diretor. Por trás dos bastidores, a Janet pensou que quando ela ia entrar na terceira temporada da gravação de iCarly, entre a quarta, ela ia falar pro Dennis Schneider sair. Mas por que, Jordana, você fala que ela queria sair do iCarly? Ela não estava sendo muito reconhecida, ela não tem sido uma pessoa ingrata, porque qualquer pessoa faria para entrar no iCarly. Gente, ela não estava sendo ingrata. Primeiro, ela não queria entrar na participação de iCarly e ela estava pensando em sair da segunda temporada. A partir da terceira temporada e da quarta temporada, a Janet Markle estava pensando em sair. E a Janet, ela pensou em sair na terceira, quarta gravação, descansar, porque ela estava gravando durante um ano o episódio de iCarly. E o diretor conseguiu convencer ela a ficar e colocar mais episódios onde que a senha aparece. O diretor fez essa proposta a ela. E a mãe dela começou a adoecer e ela também precisava ficar mais um ano, não porque ela quis, também por conta dos remédios e do tratamento do câncer da mãe dela, que ela sempre estava cuidando da mãe dela. Os irmãos dela não cuidavam da mãe dela. Ela se tornou responsável e uma adulta desde os seus 15 anos. Ela se tornou responsável muito cedo pela família, cuidou da família muito cedo. Então a Janet, ela teve que sair em alguns episódios para cuidar da mãezinha dela, mas em alguns ela aparece. E também a Janet, ela passou mal por conta das comidas nojentas que ela deveria estar comendo por conta da seu personagem, e ela passou muito mal. Com isso, surgiu dor no estômago da atriz, então ela se sentiu muito enjoada e não quis saber comer presunto quando estava no meio das gravações. Ela ficou muito enjoada, passando mal, e aí ela não gostava de comer comidas nojentas durante o episódio que proporciona. E também teve uma certa polêmica até dos bastidores com o produtor de 801 e várias outras produções, o Dennis Schneider. Então a Janet, ela teve que sair em alguns episódios para cuidar da mãezinha dela, mas em alguns ela aparece. E também a Janet, ela passou mal por conta das comidas nojentas que ela deveria estar comendo por conta da seu personagem, e ela passou muito mal. Com isso, surgiu dor no estômago da atriz, então ela se sentiu muito enjoada e não quis saber comer presunto quando estava no meio das gravações. Ela ficou muito enjoada, passando mal, e aí ela não gostava de comer comidas nojentas durante o episódio que proporciona. E também teve uma certa polêmica até dos bastidores com o produtor de 801 e várias outras produções, o Dennis Schneider. Então a Janet, ela teve que sair em alguns episódios para cuidar da mãezinha dela, mas em alguns ela aparece. E também a Janet, ela passou mal por conta das comidas nojentas que ela deveria estar comendo por conta da seu personagem, e ela passou muito mal. Com isso, surgiu
dor no estômago da atriz, então ela se sentiu muito enjoada e não quis saber comer presunto quando estava no meio das gravações. Ela ficou muito enjoada, passando mal. E aí, ela não gostava de comer comidas nojentas durante o episódio que proporciona. E também teve uma certa polêmica até os bastidores com o produtor de 801 e várias outras produções, o Dennis Schneider. O produtor Dennis Schneider começava a se aproximar de uma forma muito estranha da atriz e a atriz ela sentia um desconforto. A Nickelodeon percebia o desconforto das atrizes com um comportamento estranho do Dennis Schneider. Em alguns vídeos, se você for para perceber, procure assim na internet. Dennis Schneider, história do produtor J.K. Dennis Schneider. E as criações do produtor, as produções. E então ela viu que ele estava agindo de uma maneira muito estranha com ela. Ela começou a se aproximar, começou a se distanciar. Nas gravações polêmicas do produtor Dennis Schneider, mostrava uma cena da Janet se afastando e então a atriz se afastava do produtor quando ele chegava perto para explicar alguma cena ou não. E o ator Nate, o ator que fez o Fred, ele ficava com vontade de socar a cara do produtor em alguns momentos. O ator Nathan, ele tava querendo, muito quebrar a cara do produtor Danny pra proteger a Miranda, pra tentar proteger a Miranda dele, pra tentar proteger a Janet. E também, ela e a Miranda se tornou muito amigas na vida real por conta da série Carly. Elas não são só amigas na série, e na série, nas entrevistas, a Miranda falou que elas se tornaram muito próximas durante as gravações de iCarly. E também a Janet é muito fã da Miranda. A Miranda ela começou também seu projeto de canto e atriz. A Miranda começou sua carreira de cantante, de cantora. Então, ela não participou do episódio, não deu para ela participar, porque ela sofreu um acidente. Então, a Janet Markle ela se sentiu muito pela sua amiga. E ela teve que voltar para as gravações, durante as gravações, tentar contornar a situação da Miranda. Como a Miranda não podia gravar, porque ela estava no hospital por conta desse acidente, a Janet Markle teve que cobrir as gravações da Carly. E ela teve que cobrir até a Miranda sair do hospital. E também ela sempre se afastava do produtor Dennis Schneider, e ela contou pelos comportamentos que